Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio Logoscast. O Logoscast, que é o seu podcast, trazendo aqui muitas informações, muitos conteúdos relevantes e, é claro, histórias que inspiram e que impactam a vida da gente. Hoje a nossa convidada é muito especial, que eu nem vou contar aqui o currículo dela porque é extenso. Então, desde já, eu quero agradecer a participação da minha querida Olga Souza. Ela já vai se apresentar, mas enquanto isso, você já aproveita, compartilha, curte, porque o episódio eu posso te garantir que está imperdível. Querida Olga Souza, muito bem-vinda ao Obrigada, Logoscast. amiga. Eu queria que você se apresentasse para a gente, né? Falasse um pouco do seu currículo. E eu tenho certeza que a gente vai ter um momento muito especial aqui no Logoscast. Amém, amiga. Bem, eu sou a Olga, né? Sou gestora do Instituto Educacional GI. Sou coordenadora de uma associação aqui em João Pessoa, em Mangabeira, que é a APAV, Associação Acolher para a Vida. Sou palestrante motivacional. Também sou mentora, né, de um projeto belíssimo, Curadas para Curar. Sou cantora gospel e compositora. Tá vendo? Como eu falei, o currículo é extenso, então você não se esqueça de se inscrever, compartilhar, porque eu tenho certeza que muitas pessoas serão impactadas pela história de Olga, que é mais uma mulher que transformou as suas dores em flores para a glória de Deus. Bom, diante de todo esse currículo, a gente vai focar um pouquinho no seu testemunho, para a gente poder entender da onde surgiu esse ministério, né, que é Curadas para Curar. Isso, Curadas para Curar. Esse ministério ele já está em vida, né? Ele já nasceu há uns 7 anos, né? Uns 7 anos. E veio a partir do momento de um processo, né? Da minha mãe, que a minha mãe passou por um processo, que ela teve Alzheimer, teve demência, né? Na parte frontal direita do cérebro. Teve uns problemas, né? Um pouco de saúde mental. E nisso, a gente passou, toda a família, aquele período, né, de acompanhamento com a minha mãe. Então, foi nesse período e de alguns momentos que eu estive, vamos dizer assim, que me aproximar de verdade do meu Senhor, mais do que eu já era, para poder eu entender o meu propósito. Então, eu tive várias perdas, né, porque logo após minha mãe veio a falecer, fazia pouco tempo do falecimento do meu pai, e quando a minha mãe faleceu, logo após eu tive também outro processo que eu passei, que foi uma enfermidade no meu filho mais novo, né, o Bruno, em que eu passei quase um ano, né, ali para conseguir, que eu digo sempre é o meu milagre, né, Bruno? E tudo isso, à medida que eu passava o tempo, eu ficava sem entender e muitas vezes até questionava os porquês, e Deus foi me mostrando que era para isso que eu vivo hoje, né? Para testemunhar, e esse projeto Curadas para Curar, ele veio para isso. Então, eu dou palestras motivacionais para mulheres. Dentro da palestra, eu uso a musicalização, porque Deus foi me entregando louvores, vem direto dos céus louvores, algumas composições que já estão nas plataformas, no Spotify, no Deezer, né, no canal do YouTube. E eu vou tentando deixar sementes, né? Procurando deixar sementes, porque através desses meus testemunhos de vida, através das minhas superações, que eu vejo que eu posso realmente ajudar outras mulheres. Por isso que surgiu. Ah, imagino. E, Olga, nesse momento dessas adversidades, dessas lutas que você enfrentou, houve um conflito de fé, né, nesse momento? Porque a gente sabe que pessoas, né, e somos humanos, diante de uma adversidade da onde a capacidade humana não é suficiente, e a gente vê que a gente depende de Deus, até mesmo para sobreviver e vivenciar o luto, uma perda. Nessa fase, nessas duas fases que você passou, houve um conflito de fé? Não. Em nenhum momento, porque eu sempre coloquei muito na minha mente isso, eu acredito sempre nisso, que você pode perder tudo. Você pode perder dinheiro, você pode perder cargos, você pode perder tudo, mas a fé, quando perdemos a fé, amiga, então aí não resta mais nada. Então eu não falo nem em religião, eu falo em fé mesmo, em intimidade com o Senhor. Sempre eu acreditei no melhor de Deus para minha vida, sabe? Eu sempre acreditei que existia um propósito, porque às vezes a gente não entende que Deus nos usa para determinadas situações
e vamos dizer assim, e processos que vivemos de sofrimentos, de dores, de perdas, né? De impasses na vida, mas é para justamente isso, para lá na frente eu saber os porquês, que eu tinha tanta curiosidade. Mas em nenhum momento eu achei que eu iria perder meu filho, em nenhum momento eu achei que a vida em si estava sendo injusta comigo. Não, eu sempre acreditei que eu estava, de alguma forma, sendo usada pelo Senhor. Na verdade, é a soberania de Deus, né, Isso. Olga? A gente precisa entender que tudo faz parte dos propósitos de Deus. E os planos de Deus são bem maiores que os nossos, ainda que o cenário tente nos demonstrar outra coisa, mas na realidade, quando nós temos a nossa vida firmada, enraizada em Deus, a gente desfruta de uma paz que excede todo entendimento. Então, eu acho que foi essa paz que te sustentou durante todo esse processo que você viveu, né? E como nós temos aqui os nossos espectadores, eu queria que você falasse um pouco dessa paz que excedeu todo entendimento, dessa força, quais foram os combustíveis que você acessou para te fortalecer nesse momento de dor. Eu vim de uma essência, né? Eu vim de uma essência de um casal muito humano. Um casal que gostava e era apaixonado pelo ser humano. Então, eu fui uma criança que sempre meus pais me motivaram muito nesse foco de ajudar o próximo, de ser resiliente, de tentar, de alguma forma, ser canal, ser amor para as pessoas. Então, tudo tem a ver com isso. Por isso que, assim, na minha escola, por exemplo, né, que eu tenho essa escola, o Instituto GEI, junto com a minha irmã Felina, eles viveram essa história dessa escola. Então, isso está impregnado. Entregar-se pelo também. outro, né, Isso, Olga? Entregar-se pelo outro. Então, aqui você já falou de um combustível indispensável, que é o amor. Justamente, e o amor que é o canal. É igual a entregar-se pelo outro, né? Isso. Então, assim, como no meu dia a dia na APAV, né, que eu dou essa assistência pedagógica às crianças, e eu vejo também a mão do Senhor ali, sabe? Naquela associação, eu vejo que eu tenho realmente que deixar sementes lá, que eu já estou começando a ver, né, nascer flores, e a gente vê no sorriso das crianças, que é o nosso combustível. Então, eu acredito que o meu maior combustível de toda essa resiliência vem da minha essência. Porque quando temos uma essência, por isso que é muito importante nós pais, nós tentarmos, né, passar isso para os nossos filhos, porque nós somos o espelho. Então, os nossos filhos se espelham muito em nós. Então, quando nós temos vamos dizer, essa veracidade nas palavras e nas atitudes, é não muito importante palavras, de amor, não né, só palavras. Olga? Porque às vezes você fala, mas as suas atitudes não condizem. E a criança, principalmente, nessa primeira infância. Muito inteligentes. Muito inteligente. Você sabe disso, né? A sua área agora de psicologia são muito inteligentes. Então, eles vão captando. Então, eu creio que o maior combustível meu vem realmente da maior herança que eu recebi na minha vida, que foram o amor que eu recebi dos meus pais. Então, na verdade, tudo isso vem de berço, né? Princípios e valores de berço, herdados e alicerçado na palavra de Deus, né, Olga? Porque a palavra de Deus é a nossa bússola, a nossa regra de fé e prática. Então, eu acredito que tudo isso contribuiu para que você se tornasse essa mulher forte, guerreira, que você é hoje. Mas quando a gente fala de forte e guerreira, gente, não é fácil, né? Olha, são muitas lágrimas, são muitas dores, angústias, até porque somos seres humanos, né, Olga? Aí, no seu momento de extrema angústia, porque tem momentos que parece que pesa mais, né? Eu vivo isso, eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo também. Aí, nesse momento, qual era o seu refúgio? O que você fazia nesse momento? Justamente, né? Vamos dizer assim, a mão do Senhor mesmo, que foi a musicalização. Então, foi através dos louvores, né? Porque Deus, ele me deu o fardo, como a gente fala, mas ele me deu o alívio, que foi através de músicas. Então, às vezes, de madrugada, eu me acordava, e é interessante que todas as músicas, todas as minhas composições, né? Ele me entrega completa. Ele me entrega já com melodia, com tudo. Até com os arranjos, se for possível. Então, são presentes. Sabe o que você me faz lembrar? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Isso. Então, quando a gente pensa que está fraco, estamos fortes. Isso. Porque aí é como se o nosso coração estivesse aberto para a manifestação do poder de Deus. Isso. E aí os dons são manifestados, né? Como os louvores que Deus te entregou. Isso. Você percebeu que os louvores vinham exatamente nesse momento de
entre aspas, uma Sim. fragilidade, quando Sim, na verdade você estava vivendo uma fortaleza. Conta um pouquinho pra gente como que se deu isso. Os louvores, eles, cada louvor meu, eu tenho assim, no meu celular eu tenho uns 30 louvores, porque até eu entender essa dinâmica do Senhor na minha vida demorou um pouco. Então, assim, o Senhor, o que é que acontecia? Ele me dá, e até hoje é assim, ele me dá os louvores e não tem hora, momento, às vezes eu estou dirigindo no carro, às vezes eu estou viajando com a equipe da escola, com as crianças, com a minha irmã, às vezes eu estou na APAV. Então, assim, esses louvores vêm, e quando vem, eu descobri o seguinte, que eu tenho que gravar, sabe? Eu tenho que gravar no celular, porque quando eu termino de cantar o louvor, eu não lembro mais o início. Você entendeu como é? É um mistério muito interessante. Então, assim, quando começaram a vir os louvores, foram em diversas fases diferentes da minha vida, e que cada louvor meu tem uma história. Tem um momento que eu vivi com a minha mãe de madrugada, tem um momento, entendeu, de algum relacionamento, algum momento com o filho que eu vivi, algo assim que realmente foi aquele louvor que foi acalentando a minha alma. Então, eu acredito que Deus, ele acalenta a nossa alma de várias formas, comigo, especificamente comigo, é através dos louvores. O louvor, ele é libertador, né? Libertador, Você isso. vê que Saul, ele era liberto dos espíritos através de Davi tocar a harpa, né? Pra gente Isso. ver a importância do louvor, mas ao mesmo tempo também a gente sabe que espiritualmente falando, existe o inimigo das nossas almas. Isso. Que ele tem uma fúria muito grande, né, nesse ministério que é o louvor. Então, eu imagino que cada fruto, cada nascimento de um louvor, com certeza você deve ter enfrentado grandes desafios. Grandes batalhas, acredite. E o interessante é que, por exemplo, numa fase muito difícil do meu filho, eu lembro nitidamente que uma noite eu estava dormindo, né, no hospital da Unimed com ele. Ele tinha passado por um quadro de sepsemia, já estava prestes a ir para uma UTI. E Deus me acalentou muito com um louvor, que o refrão dele, eu nunca esqueço, né, que é de uma cantora gospel conhecida, e que é assim, mostra-me o teu poder, milagres que ainda não provei, mostra-me, quero viver o que sozinha eu não posso ver. Que lindo! É lindo esse louvor. Glória a Deus. Amém. E assim, esse refrão ficava na minha mente. Aí todas as vezes, de cada etapa vencida, né, que eu recebi a cura do meu filho, Deus me acalentava com esse louvor. Não era nenhum louvor meu, não era nenhum louvor assim tão conhecido, mas era esse refrão, e só era esse refrão. Muitas vezes eu acordava de madrugada, eu dormindo no sofá, né, junto dele, e Deus, ele me acalentava com esse louvor. Então, Deus é esse milagre. É verdade. Não Aí é? você me faz pensar o quanto é importante nós estarmos sensíveis à voz de Deus, né? Porque diante das lutas que enfrentamos, às vezes nos desesperamos e colocamos o nosso problema maior, aparentemente, do que esse Deus. Quando, na realidade, diante desse Deus, os nossos problemas se tornam muito pequenos, né? Demais, Então, eu acho que a diferença, Olga, é a forma como você conduz, né, a sua história. E a nossa condução deve estar alicerçada em Deus, entendendo a total dependência de Deus. Eu acho que a sua história é marcada por isso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, sabe, de momentos que você falou agora... Não ter o que fazer, dependência total de Deus, porque eu tenho certeza que muitas pessoas, ainda mais depois da pandemia, muitas pessoas estão dentro desse contexto e que estão nos assistindo agora, de um momento de grande adversidade. E aí, o que você me diz sobre isso? A primeira coisa que eu queria deixar para as pessoas, né, para os meus irmãos que estão aí, é que nunca devemos desistir do próximo. Nunca devemos desistir do próximo. Por mais que você veja que essa semana apareceu uma pessoa que eu conheci casualmente, uma moça, que ela estava passando por um processo bem complicado, com enfermidade na família, e ela olhou para mim e disse: a minha filha não tem mais esperança, a fé dela acabou. Eu disse: mas é aí onde está o ponto-chave, não pode acabar. Exatamente. Não é? Porque... E você, como mãe, você tem que realmente pegar na mão dela e mostrar isso. E foi isso que eu fiz com meu filho, sabe? Teve momentos de estar
eu e ele e uma Bíblia, muitos momentos. E em nenhum momento eu desisti dele, em nenhum momento eu disse, Senhor, eu só entregava. E tem momentos na vida da gente, sabe, Adneia, que realmente a gente tem que entender que vamos dizer assim, é aquele momento que Deus, ele escolhe o caminho que vai ser seguido, o que tem que ser passado. E às vezes naquele momento da dor a gente não entende que aquilo vai ter um propósito. Exatamente. Quando você tem a fé e você tem essa certeza que tem um propósito aquela dor, porque às vezes você pode passar por uma dor que seja para você lá na frente dar testemunhos e você edificar a vida de outras pessoas. Exato. E você está sendo usado. Quantas pessoas que não Testando estão sua enfraquecidas na fé e a partir de um testemunho a sua fé é renovada. Né? Então, assim, eu acredito que o primeiro ponto é esse, é não desistir das pessoas que amamos, né? O segundo ponto é o momento que eu passei de dizer, Senhor, agora é eu e você mesmo. E foi quando o médico me chamou da Unimed e disse, a senhora é mulher de fé. Então, o seu filho tem 24 horas para analisarmos como ele vai reagir. Mas ele está com infecção, né? Um ponto dele se rompeu, que foi no intestino, infeccionou a parte intestinal, o estômago, tudo. E a gente só um milagre. Só um milagre. Resumindo, só um milagre. Ainda bem que Deus é especialista, né, em milagres. Mas assim, a gente que ouve é muito fácil, mas viver a situação, né, Olga? Então, assim, aí naquele momento, Edneia, eu acho que foi o momento mais impactante da minha vida. Foi quando eu parei, eu tive outros em relação ao meu pai e minha mãe de enfermidades, mas do meu filho, porque filho é complicado, né? Diferente. A gente sabe que é complicado. É diferente. Então, assim, eu parei e eu disse, Senhor, agora eu e o Senhor. E vi que ele estava com uma equipe maravilhosa, entendeu? Mas eu vi que ali eu teria que enfrentar o que viesse, mesmo que fosse a hora de Deus recolher Bruno, levar Bruno, mas eu teria que entender, aceitar. E eu acho que é onde você tem a intimidade com o Senhor. É quando você aceita de verdade. A confiança plena. Aí eu passei a dar suporte aos amigos de Bruno, à família, tinha ciclos de orações. Eu, por ser mãe, mas fui aquela que fui. Você exercitou a fé. Isso. E aí você me faz lembrar de Abraão e Isaac. Deus pediu Isaac. E ele levou, e na hora Deus proveu o holocausto. Agora, você imagina a total confiança e dependência de Deus, independente do que iria acontecer naquele Monte Moriá, né? É verdade. Eu acho que tem muito a ver com o que você passou. Você entregou, você confiou, você se deleitou, você pediu oração, mas ao mesmo tempo você pediu a Deus que preparasse seu coração para que a vontade soberana dele acontecesse, né? E fechou o ciclo com louvor, né? Porque eu louvei tanto que eu fiquei sem voz. Aí no quinto andar eu lembro da Unimed, aí o pessoal dizia, tem uma mãe ali que ela amanhece, quando vem anoitecer, ela está só louvando. Para você ver, Olga, o poder do louvor, né? Porque tudo da entrega, que tem fôlego, louve ao Senhor. É uma forma de adoração a Deus plena, né? E eu acredito, viu, amiga, se tivesse sido o momento de Bruno, eu posso estar errada, mas com a resiliência toda que eu já vivi, de sofrimentos, de perdas, de decepções na vida, de tudo que eu vivi, eu creio que eu teria focado muito nas últimas palavras que ele me deu, quando ele foi tirar a bolsa de colostomia, que ele olhou para mim e disse, mãe, aconteça o que acontecer, não vá desistir. Glória a Deus. Não desista do seu projeto, não desista de viver, porque... Ali era a boca de Deus falando, eu não né? quero que a senhora desista. Eu, não, mas vai dar certo. Em nenhum momento eu tinha dúvidas. Vai dar certo. Você vai tirar essa bolsa de colostomia e a gente vai sair de mãos dadas aqui do hospital. E foi o que existiu, o que aconteceu. E hoje o Bruno está com quantos anos? Hoje o Bruno está com 25 anos, né? 26 anos vai fazer agora. É um rapaz super saudável, né? Eu tô vendo, ele tá ali nos bastidores, saudável, lindo, glória a Deus, são os presentes de Deus. Toca, né? Olha, também, o Levita. Tá ele é uma pessoa que hoje, interessante, depois da cura de Bruno, eu só consigo receber algum louvor se a primeira nota vir do violão de Bruno.
Olha, os Interessante, propósitos né? de Deus, né? Deus une Isso. propósitos, né, Olga? E ele também, hoje ele testemunha, Une né? ministérios, une Isso, propósitos. isso. Então, diante de todo esse cenário, por isso que existe o Ministério Curadas para Curar. Curadas para Fala um curar. pouquinho mais sobre esse ministério e como que as pessoas podem ter acesso, né? Uhum. Quantas pessoas estão precisando ser curadas. E quando a gente fala da cura, não é só uma cura física, é uma cura espiritual, é uma cura das emoções. Quantas pessoas estão doentes e Isso. necessitando de cuidado, né, Olga? É porque, na realidade, a gente tem que entender uma coisa muito importante. Eu noto, você vai concordar. Após a Covid, a escuta se tornou mais rara ainda, muito rara. E Não é? necessária. E é necessária. Então, tem pessoas que só precisam de alguém que a escute, que lhe acolha, né? Porque o Curadas hoje, né? Eu tenho um Instagram, quem quiser seguir o meu Instagram é @cantora Olga Souza Oficial. Uhum. Eu dou palestras motivacionais, várias igrejas aqui em João Pessoa, já fui convidada, acho que quase todos os bairros aqui, Cabedelo, Santa Rita, Bahia também fora de João Fora do Pessoa, estado fora do também. estado Aham. também. E eu procuro sempre falar às pessoas, né, que eu sou uma pessoa hoje que eu sou aberta a ser canal. Sim. E ONGs, associações também, sabe? Já fui a última, vai fazer um ano que eu fui para a TV Ceará, um programa maravilhoso de Ana Martins, que é Desenvolvendo Afeto. Já fui para vários locais, Ana, aqui mesmo, em algumas emissoras. Mas o mais importante, Adné, é que as pessoas sabem onde pode me achar, né? Que eu já dei as localizações do meu trabalho e também no meu Instagram. Mas que as pessoas dentro da sua própria casa, você sempre vai ser uma pessoa que pode curar. Exatamente. Não é verdade? O nosso ministério começa Começa dentro da nossa de casa. família. Exatamente. Então, muitas vezes, a gente não tem tempo de sentar, de conversar com o filho, de procurar saber como foi o dia E uma dele. conversa pode mudar Muito. tudo, né, Olga? Muito, Faz muito, tanta muito. diferença. Às vezes a pessoa precisa de atenção. Isso. Daquele momento dele, para ele entender a importância que ele tem, não só para nós, mas para Deus, né? Então, a gente tem que estar ligado nessa necessidade, principalmente hoje no mundo tão digital, Isso. onde as pessoas não estão excesso desenvolvendo de tela, tanto o né? afeto. E quando eu falo disso, porque nós, naturalmente, Deus nos criou dessa forma, nós temos necessidade de nos relacionarmos e temos essa necessidade de afeto. E tá faltando, e isso leva para o quê? Para um adoecimento. Isso. Né? Aí vem direto para a saúde mental. Então, assim, o nosso ministério começa na nossa casa, Exato. na escuta com os nossos filhos, na escuta com os nossos maridos e esposas. Então, a gente tentar juntos, vamos voltar, né, a se alimentar numa mesa, vamos voltar a conversar, saber como foi o nosso dia, na verdade. Tudo isso faz parte desse contexto. Agora, muitas vezes, a gente precisa mesmo escutar fora, escutar de outras pessoas, né, escutar testemunhos, como eu tenho, como você tem. Nós somos usados, o seu projeto também é muito parecido com o meu, né, que é para reflorescer. Então, assim, por isso que Deus nos uniu. Verdade. São propósitos e são muito incrível, parecidos os né? projetos. Que Deus muito. apresenta, né? Apresenta pessoas. E flui. E é interessante, Olga, porque tudo tem um tempo, né? Isso. O tempo do reflorescer chegou. E da mesma forma, existe um preparo. Deus te preparou para que o Curadas para Curar nascesse para alcançar vidas, alcançar pessoas. E isso é importante a gente falar, porque tem um tempo da maturação dos propósitos de Deus na nossa vida. Porque muitas pessoas falam, mas não acontece nada, eu não sou usada por Deus, eu não tenho história. E às vezes a sua história está sendo construída e você não está nem percebendo. Justamente. Deus está trabalhando as suas estruturas, Deus está trabalhando em você e você não está percebendo. Isso. Porque eu acredito que com você aconteceu isso. Você foi vivendo cada etapa, se deleitando, buscando em Deus, vivendo na dependência. E de repente a Olga foi sendo forjada, formada, preparada para que hoje houvesse o Curadas para Curar. E o interessante de a gente analisar, que eu acho que isso acontece com vocês, as pessoas começam, às vezes, a não compreenderem quem nós nos tornamos. Né? Exatamente. Querem ter como referência aquela pessoa lá de trás. E cada um tem uma história também, isso, né, Olga? Um amadurecimento, né? Porque tudo isso nós fomos preparadas para isso. É como você disse, para ter um momento da gente
passar, da gente jorrar as sementes por onde passa, porque muitas vezes, eu digo que esse meu projeto, ele está em todo local. Eu vou, para onde eu vou, até para um supermercado, quando eu vejo, tem alguma mulher conversando comigo e tem alguma mulher que eu estou deixando uma semente. Você entende? Entendo perfeitamente. E Olga, é tão interessante porque parece que a gente inspira e expira o projeto. Isso mesmo. A gente dorme pensando, sonha e acorda pensando. E aonde a gente está, porque é algo que flui. Porque vem do alto, vem de Deus e jorra. E flui. E não tem como ficar com a gente. Não. É necessário ser espalhado, semeado, para que outras vidas sejam alcançadas pelo impacto que Deus fez na nossa vida. E isso é maravilhoso. Apesar de que tem momentos que a gente... eu mesmo, tem momentos que eu estou louvando, mas que eu queria escutar um louvor. Tem momentos que eu estou dando uma palestra, dando uma palavra, passando algum testemunho, alguma mensagem, né, motivacional, mas eu queria escutar. Porque às vezes acontece muito isso. Mulheres como nós, somos mulheres que as pessoas acham que a gente é de ferro. Que são fortes demais. E quando na realidade às vezes está sangrando. Então a gente abre aqui para algo muito necessário. Mulheres ajudando mulheres. Né? E a gente precisa mesmo desse reabastecimento, né? Dessa palavra, dessa atenção. Porque também tem isso, né, Olga? Por esse posicionamento de força, que na realidade não é nossa força, a força vem do alto, vem de Deus. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, existem as nossas vulnerabilidades e as nossas fragilidades. Então, precisamos ter esse olhar para essas líderes, né? Isso, que elas precisam, cuidado. Né? Esse cuidado. Eu acho que pessoas assim como nós precisam desse olhar e também dessa escuta. Né? Porque é uma troca. Verdade. Nós precisamos, porque nós precisamos sempre estar reabastecendo de fé, mas também precisamos nos reabastecer de um olhar, de uma palavra, né? Faz parte, né, do processo, Olga? porque somos humanos, né? O próprio Deus, ele nos criou para ter um relacionamento com a gente, para nós nos relacionarmos um com o outro. Isso. Então, faz parte da criação de Deus e é algo que Deus comunica a nós. E é para ser vivido. E faz toda a diferença. Gente, estou amando o papo aqui com a Olga. Vocês aproveitem, compartilhem, que eu tenho certeza que tem muitas pessoas que precisam ouvir o testemunho, a história da Olga. Se inscreva no canal, a gente vai ter sempre conteúdos maravilhosos. Infelizmente, o nosso tempo já acabou, mas eu tenho certeza que a Olga vai voltar aqui. Sigam a Olga para vocês conhecerem um pouco mais de perto a história, o Ministério Curadas para Curar e toda essa jornada que não é pequena e nem é pouca, que Deus colocou, o Deus que te colocou, ele te capacita todos os dias, porque essa capacitação é diária, porque os desafios são diários, né, Olga? Verdade. Eu queria que você deixasse uma palavra agora para as pessoas que estão nos assistindo, né? Com certeza. Né? Sobre a sua vida, o seu ministério, a sua missão, para que as pessoas se espelhem e se espelhem em você. Eu gostaria, assim, né, de deixar o Josué, né, capítulo 1, versículo 9, que diz: mandar-te-ei seres fortes e corajosos, não temes que sou o teu Deus e estarei por todos os lugares por onde andares, né? Então, vocês nunca estão sozinhos, né? Vocês sempre têm o Senhor Jesus que está conosco. E foquem, né? Foquem no próximo, não desistam do ser humano. O ser humano, ele realmente, ele tem fases, né? Tem mutações. Sim. Às vezes a gente tem que entender, não é? Principalmente mães, pais que têm filhos adolescentes, são fases. Tenham cuidado, né, com excesso de tela hoje, que é muito importante. Exato. E também, assim, que vocês visitem, né, o Instagram, visitem um pouco também os dois locais em que hoje eu divido o meu tempo, né, profissional, que é na APAV, que é na Associação Acolher para a Vida, e do Instituto Educacional GI, que são duas vertentes de trabalhos pedagógicos que eu faço, mas que lá dentro eu procuro também trabalhar o Curadas, né? Trabalho com as mães, tento trabalhar com as crianças de uma forma em que a gente entenda que nós somos passagem, né? Nós somos de passagem, como passageiros, um dia a gente vai ter Estamos aqui para cumprir a missão, a missão. Que parar. E o importante é isso, é deixar um legado. Eu sempre falo que ouro nem prata não é herança, né? Que nós deixamos esse legado. Sementes plantadas em vidas, isso, né? Por isso que eu admiro muito o seu trabalho, viu? Né? Eu acompanho, né, de perto. Deus me presenteou você na minha vida, porque a sensação que eu tenho é que tudo que eu penso, que eu sonho, chega e me emociona. O cuidado de Deus comigo, né? Amém. Somos alvos desse amor, desse cuidado, dessa graça. Isso.
Porque, isso é maravilhoso. Assim, nós nos encontramos com propósitos idênticos. Então, isso mostra que Deus une propósito para justamente fortalecer muitas mulheres, principalmente, que às vezes está aí do outro lado e que precisa dessas palavras. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, amiga. Amém. Foi um prazer, Olga. Tamo junto. Deus abençoe vocês.